Uma coisa que me cobram muito é que eu retome certos assuntos que eu deixei para trás. Eu volte a falar de algumas coisas. Termine as séries que eu comecei. E é muito difícil recomeçar o trabalho no YouTube depois de tanto tempo sem fazê-lo, porque tudo conspira em contrário. O número de visualizações é muito baixo e isso certamente desanima. Os comentários das pessoas diminuem muito, o acesso das pessoas diminui muito. Todas as coisas parecem forçar você a desistir. O coração da gente fica perguntando se ainda existe relevância em usar essa plataforma. A relevância local de você estar falando somente para sua igreja e com as pessoas que entendem você e que você ama é muito mais atraente. Muito mais atraente. E é engraçado que no começo era o contrário. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me sentir acolhido quando eu estava ensinando dentro da minha igreja. Ensinando dentro do meu grupo. Não parecia muito natural. Sabe, falar não é uma coisa barata. No começo era barato. A gente vinha aqui e falava o que queria. Fazia parte de um movimento de terapias e desabafos feitas publicamente. Mas o tempo passou. E com a passagem do tempo a gente amadureceu, a gente envelheceu. E em algumas coisas a gente melhorou. E uma delas é que palavras, especialmente palavras públicas, não devem ser desperdiçadas. Quando a gente vai manifestar publicamente algo que a gente carrega, cara, as consequências daquilo que a gente fala são consequências muito grandes, muito maiores. E as consequências não estão nas opiniões dos outros a nosso respeito, mas na consciência que a gente tem diante de Deus, como aqueles que carregam a mensagem do Evangelho. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente publica, aquilo que a gente escreve, tem um peso muito grande para nós, ou deveria ter, porque há muitos cristãos, há muitos evangélicos que simplesmente não se importam em ser coerentes na mensagem que eles produzem. Um dos motivos que me fez parar de publicar tanto era a discrepância, a dissonância que havia entre aquilo que eu falava aqui no YouTube, o quanto eu era enfático e procurava ensinar com tanta paixão, mas eu não conseguia ter essa mesma paixão e apego no meu trabalho local. Porque o ambiente era pouco fértil, o ambiente era um ambiente endurecido, um ambiente agressivo, endurecido pelo tradicionalismo. Graças a Deus muitas coisas mudaram ao longo desse tempo. E hoje eu olho para o trabalho local como um trabalho muito mais fértil do que esse árido campo, que é o árido da exposição pública do meu coração e das minhas crenças. Em 2018 eu lancei um vídeo chamado Dois Tempos, 2018, muito tempo, em que eu falava que a distância que a gente tem das coisas muda a maneira como a gente enxerga essas mesmas coisas. Eu usei o exemplo da montanha. Quando você está muito longe de uma montanha, você consegue ver a forma dela e o ambiente. Quando você está muito próximo, você consegue ver a textura das pedras, você consegue ver elementos de detalhes. A distância que a gente está de um objeto nos permite ter visões diferentes dele. Isso é bastante lógico. Eu apliquei essa lógica ao conceito de igreja e de trabalho na igreja, da nossa produção ministerial. Quão próximo nós estamos de um determinado trabalho, de um determinado ministério, isso vai determinar o tipo de visão que a gente tem nele. Porque quando a gente está mais distante, a gente consegue ver as formas, a gente consegue ver os elementos mais gerais. Mas quando a gente se aproxima, a gente consegue ver os detalhes, as texturas que formam aquele trabalho, que formam que de certa forma vão gerar aquele ambiente mais externo. E uma das coisas que o trabalho pastoral muda na gente é a nossa capacidade de criticar ou de pensar criticamente a respeito dos problemas da igreja. A distância muda a visão que a gente tem. E é a partir da visão que a gente estabelece uma crítica. A gente se acostumou a considerar crítica uma palavra negativa. E isso é muito, assim, cara, especialmente os nossos pais.
Quando você fala pra eles, cara, eu queria criticar algo, meu Deus do céu, como eles ficam ofendidos. A impressão que dá é que crítica só pode vir de um coração que não tem fé. Isso é entender a palavra um pouco errado, porque crítica não tem a ver com deixar de crer ou abandonar. Não, crítica tem a ver com detectar falhas, perceber coisas que precisam ser melhoradas. E então, trabalhar ativamente ou sugerir a quem pode trabalhar ativamente para mudá-las. Crítica não é necessariamente negativa. A gente se acostumou a usar até a expressão crítica construtiva, né? Cara, vou fazer uma crítica construtiva aqui. E a crítica, ela tem esses dois elementos. Às vezes ela é mal falada, mas normalmente ela é mal recebida. Quem recebe uma crítica, eu sou uma pessoa assim, eu tenho dificuldade com críticas. As pessoas me criticam, às vezes eu reajo mal, eu entendo mal. A gente só consegue criticar certos elementos da igreja, especialmente os mais jovens. Quanto mais jovem você é, quanto mais periférico você é em relação ao serviço da igreja, mais você consegue estabelecer críticas a respeito daquilo que você vê. Infelizmente, quem está ali no trabalho pastoral semanal e rotineiro, essa pessoa não consegue enxergar as mesmas coisas que você vê. Portanto, deveria ser trabalho seu, de alguém que consegue criticar, porque consegue enxergar, se aproximar humildemente e oferecer inputs, oferecer críticas, oferecer ideias que construíssem junto com a pessoa. Então você tem um pastor que você está sendo acompanhado ou você o acompanha e você percebe falhas nele. O seu trabalho deveria ser vir até essa pessoa e ajudá-la, oferecer a ela ideias e às vezes até ajudar essa pessoa a se corrigir em possíveis defeitos. É muito importante que nós, que somos líderes, tenhamos pessoas ao nosso redor que sejam capazes de nos criticar, que sejam capazes de nos apacentar, corrigindo, admoestando, exortando. Ninguém na igreja deveria ser intocável. Ninguém na igreja deveria ser autossuficiente e dono da revelação de Deus a ponto de ser completamente irrepreensível. A meta do presbítero é ser irrepreensível, mas a verdade é que eu não conheço nenhum. A meta daquele que serve a igreja é ser perfeito, mas infelizmente não sei se isso é possível obter no nosso tempo. Há pessoas que não cometem erros públicos, não cometem erros grosseiros, não cometem erros visíveis, mas sempre há algo no coração dessa pessoa. Talvez só Deus possa tratar. Ou, melhor ainda, pessoas mais próximas talvez possam tratar, possam ajudar. Um dos maiores problemas que os líderes têm em receber críticas é quando eles vão receber críticas de pessoas que não estão envolvidas com o trabalho. E cara, como isso acontece? Há muita gente disposta a criticar o trabalho pastoral, o trabalho de liderança. Há muita gente que consegue, por causa da distância, ver erros que nós cometemos. Mas há poucas pessoas dispostas a pegar no mesmo peso que nós estamos pegando, carregar o mesmo fardo que nós estamos levando e pôr a mão no mesmo arado que nós estamos pondo. O trabalho pastoral consome a vida, a juventude, a sanidade de quem se envolve com ele. Você vai entrar em tantos e tantos problemas que não são seus. Só os seus já seriam suficientes para te enlouquecer e você ainda vai carregar outros. E some isso a um quórum de pessoas que não carrega o seu peso, mas come da sua mesa. Isso dói muito. Ser uma pessoa que simplesmente entende problemas e fala deles e conta para os outros e faz fofoca e se aproxima para criticar e sem oferecer uma solução, sem ser o ombro amigo, sem ser o que carrega junto,
mais fere do que ilumina, sabe? Isso não quer dizer que você deve ser do tipo do não julgueis, não julgar, não vou julgar, não é isso. Julgue. Mas com a mesma disposição que você tem de julgar, envolva-se com o trabalho e lute pelas soluções. Ah, não vou entrar nesse campo porque esse campo é um campo que já tem pessoas e eu vou entrar em conflito. Mano, não seja covarde, entre em conflito, vai pra cima, disputa o espaço, julgue o seu coração. Se o seu coração é puro e o seu desejo é de trabalhar para aperfeiçoar a igreja, então compre as brigas. Às vezes você pode abrir a sua casa para receber pessoas, para ensiná-las o evangelho. Mas você não faz isso. Por que você não faz isso? Porque você está esperando uma oportunidade lá. Se o seu coração é ensinar o evangelho, não faz diferença se você está no púlpito ou se você está sentado na sala de casa. Não faz diferença se você faz isso numa praça pública ou se você faz isso num templo com muitas pessoas, num espaço de reuniões com muitas pessoas. Se o seu objetivo é evangelizar, você não deve depender de uma estrutura formal para isso. Você deve simplesmente pregar o evangelho. Porque é o seguinte, estruturas formais, espaços, já tem uma série de restrições e de regras e de coisas e de pessoas na sua frente na fila da relevância. Mas na rua não tem ninguém na sua frente. Comece a ensinar, nem que seja aqui, nesse ambiente virtual. Há pessoas interessadas em aprender. Mas a questão é que a gente critica coisas sem se envolver com o trabalho. Especialmente quando a gente tem lideranças muito duras, a gente fica meio que numa síndrome de Estocolmo. Lideranças muito pesadas vão gerar pessoas profundamente dependentes delas. A gente acaba se tornando dependente de quem nos oprimiu. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo. Se você não foi apacentado, passe a apacentar. Se você não foi ensinado, passe a ensinar. Se você foi oprimido, crie as pessoas em liberdade. Faça o contrário daquilo que te feriu. E é muito importante você entender que essa quebra de expectativa é o caminho do reino. Porque o caminho do reino de Jesus é, desde o princípio, o caminho da contraposição do status quo. Jesus veio estabelecer um reino de liberdade para os homens, em contraposição a toda a opressão dos reinos que estavam no seu tempo. Jesus veio ensinar um relacionamento próximo com Deus, enquanto os religiosos do seu tempo tentavam colocar mais e mais barreiras e mais pessoas e mais elementos entre Deus e os homens, impedindo a vida de devoção. Jesus evangelizou os pobres, porque os ricos e os religiosos do seu tempo talvez não estivessem dispostos a ouvir. Você sabe o que esses últimos anos, 2018, 2019, 2020, me ensinaram? É que existe muita fragilidade e existe muita carência na aparente dureza com a qual os nossos pais nos tratam. Na verdade, é muita fragilidade, insegurança. A maneira que eles têm de responder é, às vezes, a falta de experiência, a falta de formação e até os sofrimentos aos quais eles foram expostos é essa. Respondem de maneira dura, respondem de maneira categórica, sem a paciência de ouvir, porque nunca foram tratados de outro jeito e estão inseguros de suas posições. É muito difícil lidar com uma pessoa insegura, porque pessoas inseguras podem ser violentas, podem ser agressivas. Um jeito legal de você conquistar o coração de um velho é se você estiver disposto a carregar o peso para ele. Você está lidando com uma liderança difícil? Faça o trabalho que é difícil para essa liderança fazer. Vale a pena comprar brigas por causa da noiva do nosso amigo, né? Nós somos os amigos do noivo. Vale a pena a gente se envolver com o trabalho da igreja, mesmo quando o ambiente não é tão fértil. Vale a pena. Compre a briga. Meta as caras e vai fazer aquilo que os outros não estão fazendo. Sabe por quê? Porque a recompensa não é agora. A gente está vivendo num tempo em que a própria vida de igreja talvez não recompense você.
Tá tão misturado o que é efetivamente igreja com aquilo que os homens religiosos estabeleceram que a igreja deve ser. Talvez a gente não colha a recompensa do nosso trabalho em vida. E não importa se for assim. A nossa recompensa vem do Senhor. A nossa recompensa vem do céu. A menos que você não creia no Evangelho. Porque talvez você seja alguém que seja tão corrupto na sua percepção de Evangelho quanto os seus pais, quanto os seus líderes, quanto essas pessoas que você olha e fala assim, eles estão falhando. Você não fala que os seus líderes são um problema? Se meta no trabalho. Aí você vai ver que você também é um problema. E que só o trabalho servil na igreja pode transformar seu coração. Não espere palco. É nas fronteiras, cara, que reside o trabalho. No próximo vídeo eu vou falar disso. Trabalho de fronteira. Se você gostou dessa confusão que foi esse vídeo, esse desabafo que foi esse vídeo, e se alguma coisa aqui inspirou você, não deixe de se inscrever no canal. Eu estou publicando 2 vídeos por semana, nas terças e nas quintas-feiras. Deixe seu comentário também, me anima muito e é muito bom ler os comentários de vocês. Não esqueça de ativar as notificações. Mais dia, menos dia, pode ser que eu atrase alguma coisa, então os vídeos estão sendo publicados às 19 horas à noite, por pedido das pessoas que me seguem no Instagram. Talvez não seja o melhor horário para você, mas os vídeos ficam gravados aqui, as notificações ativadas, você fica sabendo toda vez que eu publicar um novo conteúdo. Me siga no Instagram também, para poder interagir comigo, eu quero conversar com você lá, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!